E aí, pessoal, tudo bom? Hoje, no terceiro ano, a gente vai tratar sobre a urbanização brasileira, certo? Lembrar o seguinte, a urbanização brasileira, ela é um pouco peculiar em relação aos outros países, certo? Foi uma industrialização muito rápida e foi uma industrialização, ao mesmo tempo, sem planejamento em sua maior parte. Então, o crescimento das cidades foi literalmente uma explosão. Não houve nenhum tipo de planejamento, não houve nenhum tipo de, literalmente, de pensar a cidade para que ela cresça, certo? A urbanização brasileira, assim como em outros países do mundo, ela está diretamente relacionada com o crescimento da atividade industrial. Vale lembrar o seguinte, o estado de São Paulo, ele foi o pioneiro, ele foi o primeiro estado a se industrializar no Brasil. Por que justamente São Paulo? Bem, São Paulo tinha uma forte indústria relacionada ao café. A cafeicultura em São Paulo, ela estava muito, a cultura do café, né? Ela estava muito relacionada com o mercado externo. Então, tudo que São Paulo produzia era vendido praticamente para fora do Brasil e aquilo se traduzia em dólares que voltavam ao Brasil e faziam parte do capital paulista que era investido. Por exemplo, São Paulo tinha ferrovias. São Paulo sempre foi desenvolvido nesse sentido, certo? Aí veio a crise de 1929, a Grande Depressão Econômica. É normal no capitalismo ocorrerem crises, certo? O capitalismo ele aumenta a produção de riqueza, atinge o ápice e depois essa produção decai. E aí são ciclos, como uma onda do mar, sobe e desce. Essa urbanização foi levada pelo seguinte: com a crise de 29, os cafeicultores e o governo pensaram novas formas para poder investir que não dependesse somente de um produto, porque quando se tem a economia relacionada a só um produto, você não tem uma diversificação. Então, quando aquele produto não sai, você tem prejuízo. Aí pensaram, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode investir na indústria. E aí pararam e analisaram. A indústria do Brasil, ela não havia se desenvolvido. E o Brasil comprava muito produto industrializado de outros países. E aí tiveram a ideia de fazer a industrialização no Brasil. Vale lembrar um termo bem importante. A industrialização no Brasil ela foi baseada no modelo de substituição das importações. Ou seja, o Brasil passou a produzir aqui coisas que a gente comprava de outros países. Com esse modelo de industrialização, o governo tinha certeza que ia vender os produtos, porque se a gente comprava era porque a gente precisava, certo? E as primeiras indústrias então se instalam em São Paulo ou nos arredores. Esse fenômeno gera muito emprego e, ao mesmo tempo, atrai muita gente, principalmente das regiões menos desenvolvidas do país. Sai muita gente da região norte, sai muita gente da região nordeste em busca do emprego oferecido pela indústria paulista. E São Paulo passa a receber muitos e muitos e muitos trabalhadores. Esse processo é chamado êxodo rural. Só que junto com o crescimento das cidades, vem também a favelização, vem o aumento da violência, vem o aumento das questões ambientais, já que não tinha água, não tinha tratamento de esgoto, não tinha serviço de saúde. Várias coisas socioambientais foram relacionadas justamente com esse período de rápido crescimento urbano da população brasileira. A gente tem também nesse período a consolidação das metrópoles nacionais. Entenda-se até então São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo até então, coração econômico do Brasil, e Rio de Janeiro até então, 1929, capital do país. Então, um centro político e o outro centro econômico. Beleza? Vale lembrar outro processo que ocorreu bastante. Depois da consolidação da industrialização na cidade de São Paulo, em especial, a gente tem a elevação de custos de produção. Então, o aluguel, a mão de obra que se tornou sindicalizada, ela passou a cobrar mais. A infraestrutura, conforme a infraestrutura melhora, o custo de manutenção do empreendimento ele também sobe. E aí as indústrias tiveram a ideia de metropolizar.
e expandir geograficamente. Aí a gente tem a formação do ABC paulista. As cidades próximas a São Paulo passaram a atrair indústrias, porque elas estavam relativamente próximas, mas elas tinham um custo de produção relativamente mais baixo. Aí quais são essas cidades do ABC? Ninguém vai esquecer. Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. O ABC paulista, que depois passou a ser ABCD, né? Com a entrada de Diadema também. Então esse processo ele é uma expansão da indústria ao redor de São Paulo. Só que mesmo nesses locais, no chamado ABCDE paulista, a indústria ela passa a ter aumento no seu custo de produção. Aí a gente vai ter um processo diferenciado chamado desmetropolização. Outros colocam o nome dispersão espacial da indústria. O que é isso? Todo mundo sabe que no Brasil é muito complicada a questão do imposto. E o imposto ele representa menor lucro para quem está produzindo. Aí as empresas tiveram a ideia de fazer o seguinte: incentivar a guerra fiscal. Por exemplo, imagina que eu queira montar uma fábrica de máscaras. E aí eu digo, quem me der a maior vantagem eu vou. Aí São Paulo diz, eu te dou isenção de 10% no imposto. Aí a Bahia diz, eu te dou 15%. Aí o Maranhão diz, eu te dou 30%. Se eu tiver 30% de redução de imposto, eu vou ter 30% a mais de lucro. E não vou pensar duas vezes, eu vou para o Maranhão. Aí se pergunta, o que é que o Estado ganha? O Estado ganha o seguinte, a oferta em cadeia. Se eu fabrico máscara, eu vou ter que comprar linha. Então, provavelmente, a minha indústria vai atrair uma indústria de linhas. Eu vou ter que ter uma indústria de tecidos próximas. E, principalmente, que é o que eles pensam mais, o atrativo da indústria e faz com que se aumente a oferta de emprego. Então, a indústria gerando emprego, gera renda, e gerando renda, a economia cresce. E aí foi incentivado durante muito tempo a guerra fiscal. O Estado que desse mais desconto no imposto atraía aquela indústria. E a indústria foi se distribuindo ao redor de vários centros urbanos brasileiros, certo? Claro que o eixo Rio-São Paulo é importantíssimo, tanto é que São Paulo hoje é uma metrópole, uma cidade global, o termo é esse, cidade global, enquanto o Rio é uma metrópole nacional. Alguns já colocam até o Rio como cidade global. Eu ainda não acho que seja, mas vai muito do estudo de cada geógrafo. Vale lembrar que o crescimento da maior parte das grandes cidades brasileiras foi muito rápido e não foi planejado. Aí vieram, por exemplo, um processo de favelização. Vale lembrar que as primeiras favelas surgiram logo depois da abolição da escravatura, já que os escravos foram expulsos das casas que eles trabalhavam e eles não tinham casa própria, então eles acabaram por criar habitações próprias, mas claro que sem estrutura básica, né? Os primeiros morros no Rio foram ocupados depois, as primeiras favelas em Salvador, em Recife, tudo está relacionado. Mas a expansão e a explosão desse processo de favelização só vai ocorrer mesmo com a migração de muitos trabalhadores, principalmente do norte e do nordeste em direção ao eixo Rio-São Paulo, certo? A questão ambiental, como a cidade literalmente explodiu, não vai ter acesso à água para todo mundo. A gente vê que em 2020 ainda tem locais em plena cidade do Rio de Janeiro, em pleno centro de São Paulo, que não tem água. As pessoas vivem, ou melhor, sobrevivem sem acesso à água corrente. A gente vai ver regiões que as pessoas, aliás, a maior parte do Brasil, infelizmente, as pessoas não têm acesso a tratamento de esgoto. Chapadinho é uma cidade que não tem acesso a esgoto. São Luís, só 30% de São Luís tem esgoto tratado. A questão da violência urbana. Nem todo mundo que vai vir para a cidade vai conseguir emprego. E claro, isso contribui, infelizmente, para a informalização, para a terceirização. Isso contribui para o aumento da violência urbana. Isso contribui para vários outros problemas socioambientais urbanos. Nós temos hoje a questão do trânsito nas grandes cidades. Cresceu muito, mas não houve planejamento. Então tem como todo mundo sair, geralmente no mesmo horário, nem para o mesmo lugar.
Talvez você esteja se pensando, tem solução para as cidades brasileiras? Bem, depois de não existe receita, como um bolo. Cada localidade no espaço geográfico ela é diferente. Se eu analiso o processo de crescimento de São Paulo, eu não posso dizer que é o mesmo processo de crescimento de Salvador, que não é o mesmo processo de crescimento de Fortaleza, que não é o mesmo processo de crescimento de São Luís e que não é o mesmo processo de crescimento de Chapadinha. Cada ponto no espaço geográfico tem que ter uma abordagem diferenciada, única. Como uma pessoa não é igual a outra, nenhuma cidade vai ser igual a outra. Então, a resolução das dificuldades ambientais e socioambientais que cada cidade tem, ela tem que ser pensada localmente. Não é uma receita de bolo, certo? Então, nesse caso, o estudo local ele é muito mais importante do que o estudo global, nacional ou até mesmo regional, certo? Lembrar disso. Peculiaridade. O local no estudo das cidades, ele é mais importante do que a escala global, ok? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Saudades de vocês. Um abraço.